Olá, pessoal. Mais um podcast em sua companhia, em nossa companhia. Estamos aqui para falar hoje um pouco sobre cultura, sobre relacionamentos, sobre trabalho, sobre líderes ruins, líderes bons, como nós reagimos sobre a vida, contando sempre das nossas experiências. O objetivo do nosso podcast sempre foi tratar a nossa vida, e não um papo de coaching motivacional, mas sim das experiências que cada um aqui viveu, e pode compartilhar o que aprendeu, e o que nos trouxe até aqui em nossa jornada. Esse tem sido o grande objetivo. Estamos no terceiro episódio. Agradecemos mais de 30 mil visualizações, mais de 10 mil inscritos nas duas plataformas, mais de 8 mil horas de visualizações. Então, é muito legal para a gente ter essa repercussão no terceiro episódio. Bom, dando uma entrada aqui no assunto, começando, dizem que a vida é feita de contratos. Há uma brincadeira que antes de você nascer, você assina com Deus, a essência criadora do universo, o nada, dependendo do que você acredita hoje, um contrato sobre como você vai viver. E a partir daí, todas as suas relações são feitas através de contratos. Então você tem um contrato com seus pais na infância, aonde eles te dão carinho, amor, cuidam de você, né? E há uma expectativa de que você faça o mesmo nesse contrato, né? Mas não há uma cláusula específica, a cláusula específica é só deles. Aí entra a cláusula de escola, né? Um contrato de escola, aí chegamos na vida adulta, onde nós podemos escolher os contratos. E aí a gente faz vários contratos. Temos o contrato espiritual, cada um pode escolher a sua crença, a sua religião, e pode sair dele sem punições financeiras, né? Agora nós estamos falando de espiritualidade no sentido kármico ou de pecados, enfim, não é esse o objetivo. Mas é um contrato onde você sai, teoricamente, sem perdas financeiras. Existe o contrato amoroso, que você assina também com um parceiro. Este contrato tem perda financeira se for um divórcio e tudo mais que você romper. Mas se for só um namoro, um relacionamento ali, você tem essa permissão de sair. Agora, quando a gente fala de trabalho, esse é o contrato mais difícil que nós temos. Por quê? Porque ele é o que dá condições para que a gente possa sustentar todos os outros demais contratos que a gente faz com a nossa vida, os nossos relacionamentos e tudo mais. E isso faz com que a gente sempre nos coloque numa posição de quase devedor, de ter que aceitar as coisas e as pessoas do jeito que elas são, né? Nós não escolhemos muitas vezes os colegas, nem os líderes que nós vamos ter, nem os chefes, mas a gente sabe que é dali que vem o nosso sustento. Então a gente acaba aceitando. O objetivo hoje aqui é como fazer com que esse contrato de trabalho não seja tóxico para você, independente da cultura da empresa. Independente se a empresa tem uma cultura muito boa ou uma cultura tóxica. Vão existir pessoas que vão ser pedras no seu caminho e vão existir pessoas que vão ser alegrias no seu caminho. Para terminar e dar a palavra ao nosso amigo Adriano, vou deixar a frase de Machado de Assis. Há pessoas que choram porque as rosas têm espinhos. E tem pessoas que se alegram porque nos espinhos tem as rosas. E o objetivo de hoje é tratar a segunda parte. Porque das nossas piores experiências, a gente reconhece que isso nos formou e nos trouxe coisas que mudaram a nossa vida para melhor, para como a gente pode trabalhar no dia de hoje. Adriano, está contigo. Olá, pessoal, tudo bem? É,
A gente, aqui, antes de começar a gravação, a gente estava fazendo uma brincadeira. Ele falou assim: eu vou falar que não aconteceu comigo, aconteceu com um amigo meu. Não vou nessa linha, aconteceu com um amigo meu, não foi comigo isso aí, não. Bom, deixa eu só colocar um contexto aqui, né? Eu trabalhei numa empresa que essa empresa, ela, quando você fazia o seu desenho de evolução de carreira, você tinha que colocar quem era o seu substituto direto, né? Então, a pessoa que você iria formar, né? Aí, ok, é, era natural, eu era coordenador de uma área, então era natural um colega, vou chamar ele de Joãozinho, né? Então, era natural o Joãozinho ser a pessoa que eu iria formar. Muito bem, antes de eu colocar o Joãozinho, eu fui conversar com ele. Falei, Joãozinho, você gostaria, né, está no seu plano de carreira, você se formar como líder, um dia você ser líder? Ele falou assim, não, não tá. Eu quero ser um ótimo especialista. Na época, eu atuava como coordenador de analista de negócio. Então, ele queria ser o melhor analista de negócio que ele podia ser. Ok, então, com isso, fui na segunda pessoa, e essa segunda pessoa falou assim, ok, pode me colocar, e eu coloquei. Um dia desses, eu fui fazer a minha avaliação junto com o meu chefe fez minha avaliação, tópico a tópico, cultura, parte técnica, comportamental, e aí vai. E chegou no último item. E o último item era um item: quem era o seu substituto? Quem era a pessoa que você estava formando? E aí, como eu comentei no começo, era natural que fosse o Joãozinho. E eu falei assim: oh, não é o Joãozinho, é o Luizinho, porque o Joãozinho, ele não quer ser um líder. Ele quer ser um ótimo analista de negócio. E esse meu líder, diretor da área, falou assim: não, aqui todos têm que almejar ser líder. E foi muito engraçado, porque foi como dizem, né, foi um pega para capar, e eu não mudei minha decisão. Eu falei, eu conheço meus liderados. Se eu colocar ele nessa posição, ele vai ficar desmotivado, e se um dia ele assumir essa carreira, vai ser uma tragédia na vida dele. Abrindo um parênteses aqui, um colega meu, aconteceu isso com um colega meu, e realmente foi, o cara entrou em depressão, burnout, ficou afastado durante um tempo, 6 meses, se não estou me enganado. Então, eu não mudei, não mudei minha decisão. Ele ficou muito puto da vida, né? No francês aqui, né? Ficou muito puto da vida, e foi muito engraçado, porque quando eu saí da sala, ele ligou no ramal desse meu colega, que não queria esse papel de liderança, chamou ele para dentro de uma sala, deu um sermão nele, e, pois bem, aí depois também acho que a convivência foi pouca, ele logo o time se desfez, né? Houve uma divisão do time, mas aí na minha visão, né? Na minha visão, ele queria que o time inteiro fosse Messi, né? O time inteiro fosse um Bernardinho. E não é assim, né? A gente sabe que para você para você formar um time, cada um tem que fazer aquilo que ama, cada um tem que fazer aquilo que gosta, e consequentemente ele vai fazer melhor, né? Consequentemente ele vai desempenhar um melhor papel. E hoje essa pessoa, esse analista, o Joãozinho que eu comentei, é meu amigo até hoje, amigo pessoal, e ele continua sendo
um analista, hoje ele é um especialista, um puta de um analista, super feliz, super bem posicionado, e eu acho que é isso que vale, né? A gente entender o que cada um quer e não é por uma decisão superior que você tem que mudar a sua decisão se você está muito convicto que você está fazendo certo por você e pelos outros, né? E aí, eu acho que esse é um pouquinho da história, logo mais eu venho com outra, e aí eu gostaria de deixar aqui, a gente vai fazer uma dinâmica de toda a história, todo o término de história, a gente deixa aqui o Pirangi, ele trazer uma visão técnica da área de atuação dele sobre esse caso. Qual é a sua visão? O que os livros, os pensadores, os especialistas falam desse comportamento desse diretor, né? Desse meu líder direto? Pirangi, é contigo. Adriano, interessantíssima esse primeiro caso do Joãozinho que você colocou, as posturas aí envolvidas. Eu só vou fazer uma coisa diferente aqui, eu vou jogar para o Paulo agora, depois para o Kevin, e ao final eu retomo essa uma avaliação do que você comentou. Beleza? Pô, a história, acho que todos nós já passamos por situações similares, né? E quando você comentou sobre um time, né, que não pode ter 11 atacantes, não pode ter 11 Messis. Eu lembro de um africano que entrou no time do Barcelona lá para ser o time 3 do Barcelona, né? Não sei quando. O time era o último time ali que o Barcelona tinha, jogava na liga ali amadora praticamente, não sei como funciona a liga espanhola. Mas ele tinha sido contratado e aí fizeram uma entrevista no jornal local e perguntaram para ele, né? Ele era zagueiro. Como você joga? Ele falou assim, cara, eu jogo melhor que o Neymar, melhor que o Messi. Mas eu vim para ser o zagueiro do terceiro time do Barcelona. Aí os caras falaram assim, mas como assim? Você joga melhor que o Messi não está no time principal? Aí ele falou assim, eu jogo melhor que o Messi, mas não estou no time principal. E eu sou zagueiro. A minha função aqui não é ser o Messi. A minha função é ser tal, né? Eu vim aqui para ser o zagueiro. Se eu quisesse a posição do Messi, aí eu estaria tendo que competir lá com ele. Mas quando eu me considero, né? Eu me considero tão bom quanto. Muitas vezes a empresa, ela acha que todo mundo precisa ser líder, mas ela não entende o conceito de liderança. O que a empresa está querendo, na verdade, é que chefes, né? Ela queria novos chefes. E sendo que quando a gente trabalha o conceito de liderança, a gente entende que todo mundo ali é líder de alguma forma, exerce um grau de influência, né? O que a pessoa provavelmente não queria, e você identificou muito bem, é que para a vida dela assumir a responsabilidade sobre outras pessoas não era o momento ideal. E a grande falha, na minha visão, da empresa é de achar que todo chefe tem que aceitar, né? Todo mundo tem que aceitar ser chefe, ou todo mundo tem que querer subir. E que cada um tem seus contratos. E aí, a minha pergunta, devolvendo para você, Adriano, você mudaria hoje a sua abordagem em algum ponto? E o que isso te fez com que mudasse nos seus próximos trabalhos, nas suas próximas visões, esse tipo de situação para que não acontecesse ou para que você já pudesse se antecipar? Como você coloca a sua visão sobre isso? Eu acho que hoje
eu manteria o mesmo pensamento, né? Eu acredito muito que tem uma máxima, né? Que eles falam que faça o que você ama e você fará muito bem, não será um fardo trabalhar e afins, né? E eu acredito, né? Eu acredito que sim, você tem que fazer o que você gosta. Acredito sim que você pode ter uma carreira. Ok, esse ano serei gerente de projeto. Ótimo. Ano que vem serei carpinteiro. Ok, não tem problema nenhum. No outro ano, vou voltar a ser gerente de projeto. Tá tudo certo, né? Então, eu manteria a minha decisão, faria igual se outro, inclusive aconteceu esses dias, se outro liderado me falasse, não, quero ir por esse caminho, não quero ir por esse não me faz feliz, manteria. É lógico, uma diferença, isso aí aconteceu há mais ou menos 15 anos atrás, então talvez hoje eu teria mais argumentos para balizar essa decisão. Mas a decisão não mudaria, eu continuaria com essa decisão de olhar o que cada um quer para a sua carreira e ajudar ao máximo a evolução da carreira desse meu liderado. Show de bola. Você me lembrou até uma frase que eu gosto muito, acho muito engraçada, não que eu concorde. O pessoal fala que trabalhe com o que você ama, você será feliz o resto da vida. E aí, trabalhando um pouquinho o conceito do Pondé, que não acredita que existam pessoas felizes, né? Que são pessoas mentirosas. Eu gosto da frase, trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada na vida. Tem- no Brasil hoje parece que a cultura é assim. Mas muito legal, Adriano. Agora pode dar sequência no seu segundo caso aí. Era mais uma curiosidade minha sobre, né, dado a quantidade de tempo que isso aconteceu, como você vê hoje a situação. Bom, outro caso que eu tenho aqui é um caso interessante, né? Foi curioso, foi a primeira vez que aconteceu isso aí comigo. Acho que foi a primeira e a última, e a única também, né? Espero que seja a última também, né? Bom, uma outra empresa, era um time muito jovem, era um time muito novo, e a gente estava em formação, e já, eu já estava assumindo um papel de um líder, mas não um líder oficial, um líder natural, né? Pois bem, aí entenderam que precisava de uma posição de um gerente de tecnologia, contrataram esse gerente de tecnologia e, lógico, como é natural, deram carta branca para ele estruturar o time. Aí ele foi, chamou uma outra pessoa de confiança dele para compor o time e ficou muito claro que teve um direcionamento para ela assumir uma posição de liderança, coordenação, o nome que quiserem inventar lá. E aí logo eu vi da parte dele uma, uma certa perseguição comigo, né? Então eu comentava qualquer coisa, ele sempre discordava, algumas reuniões importantes, estratégicas, eu não participava mais, ele participava, porém ele não tinha resposta, ele voltava para dentro de casa, fazia uma reunião comigo, eu direcionava junto com outros colegas e ele voltava para a pessoa com a solução. E aí eu comecei a perceber isso, porque ficou muito descarado, né? E aí eu, ok, parei de comentar, né? Como eu estava levando negativa atrás de negativa, eu me
contive nas reuniões para até fazer uma análise pessoal minha, para saber se realmente eu estava indo no caminho certo, ou se eu estava no caminho errado, ou era uma perseguição que eu imaginava. Bom, comecei a ficar quieto, comecei a observar mais, falar menos. Passaram-se algumas semanas desse meu comportamento. Ele veio numa sala, me chamou para um one-on-one, veio numa sala e falou: Adriano, eu quero entender o porquê que você está tão quieto, né? Por que que você está tão quieto? Aí eu falei assim: olha, estou ouvindo N negativas sua sobre, sobre opiniões que eu tô colocando e ou eu estou errando ou é, ou é qualquer outra coisa que eu não estou conseguindo identificar. E aí ele, na maior cara deslavada, ele falou assim: Adriano, eu estou fazendo isso porque eu não gosto muito de você. Você já sabe que eu contratei fulano e eu quero que esse fulano assuma essa posição. Então, esse comportamento meu com você é proposital. Foi espantoso para mim, porque eu falei, caramba, talvez em outros lugares eu entenderia isso, mas numa empresa privada, eu falei, caramba, esquisito. Porém, eu já tinha um tempo de casa e sabia que esse comportamento não era compatível com as diretrizes da empresa. Então, fiquei quieto. Tinha um mentor, que por sinal era um diretor, e compartilhei isso daí com ele. Ele me deu as orientações. Ele falou: segue fazendo o seu trabalho, que uma hora isso vai cair por terra. E foi muito engraçado que falam que o peixe morre pela boca, né? É, esse mesmo diretor, que era meu mentor, ele assumiu a área e ele muito sábio, assim, ele não tomou nenhuma decisão em cima do que eu falei. Ele observou todo o cenário durante um período e foi muito engraçado que foi muito engraçado que numa reunião tinha uma rotina super importante para a empresa e eu e um colega desenhamos e ele falou assim, ele era muito hands-on, né? E ele falou assim: Adriano, quando você finalizar, você terminar de fazer os primeiros testes, eu quero que você me apresente. Aí, ok, fui, levei para ele apresentar. Esse meu gerente foi junto. E aí ele tinha uma mania, esse diretor, que ele gostava que a gente ficava na frente da televisão e apresentasse para ele. E aí eu me dirigi para frente da televisão e eu virei para esse meu gerente e falei assim: faz um favor para mim, você pilota o computador? Eu sou piloto, tá? E aí, sabe quando você fica olhando para a tela do computador, assim, para a tela da televisão, e você fica esperando a pessoa logar? Eu falei: pode logar. Só que o login era um login único, né? Era um login único para o ambiente de homologação da área de tecnologia. E aí ele fala lá do fundo assim: Adriano, qual é o login e senha? Eu falei: o padrão. Aí ele falou: eu não sei o padrão. Aí o diretor olha para ele e fala assim: você está 2 anos aqui, você não sabe o login de homologação? Você é um gerente de sistema, você não sabe o login de homologação? Tá bom, muito obrigado. Aí depois ele entendeu tudo e esse gerente foi desligado, mas foi muito engraçado a sinceridade dele e, e, e a minha paciência de aguardar e entender que as coisas certas sempre vencem no final, né? Aquele clichê, né? Mas foi muito curioso, assim, foi uma coisa inusitada para mim, ele falar que simplesmente ele não gosta de mim por o santo não bateu. Mas coisas do jogo, né? Acontece. E o santo não bater é mais comum do que a gente imagina. Acho que todo mundo tem um caso de o santo não bater, né? De ter sofrido e tudo mais.
Kevin, contigo. Bom, eu ia comentar justamente isso, né? O santo não bater é muito comum, né? E as pessoas ficam mudando, né? Ah, não é porque eu não gosto do Lescovar, por exemplo, é porque ele não está fazendo o trabalho e tal. Fica tentando, né, desviar do assunto principal. E foi bem engraçado que no caso do Lescovar a pessoa foi muito sincera, né? Falar que realmente o problema era que era o santo não bateu com o dele, né? Mas eu vou trazer dois casos aqui que eu acho que é um combo, né? Não é um específico, como o santo não bateu, ou o que o Lescovar comentou primeiro, que é o tal do efeito Halo, né? Não sei se todo mundo conhece, o efeito Halo é a gente tentar considerar uma pessoa boa por uma única característica. Então, o Joãozinho, amigo do Lescovar, que não queria ser líder, era um excelente, né, product owner, e por causa que ele é um excelente product owner, então a gente acha que ele vai ser um excelente líder, e isso é um erro muito, muito comum, né? Às vezes você perde um bom técnico e ganha um mau chefe, né? Então, o efeito Halo, ele fala exatamente sobre isso. Não é uma única característica, né, da pessoa que vai fazer ela ser boa em todo o resto. O Messi é um excelente jogador, né? Mas ele não é um bom goleiro, né? Então não adianta julgar o Messi como um grande, né, atacante aí e colocar ele no gol achando que ele vai ser o melhor goleiro lá da Argentina e ganhar a Copa. Então o efeito Halo é sobre isso, então eu lembrei bastante disso que o Lescovar comentou. E os meus casos aqui é um combo, né? É um combo, né? O primeiro combo é o combo da gestão pelo medo, da falta de empatia. Eu vou trazer exemplos reais. Uma coisa que um mentor, né, de uma época que a gente trabalhei junto com o Paulo e com o Lescovar já, ele comentava muito sobre a disfunção entre responsabilidade e autonomia e o combo da falta de confiança. Quando você encontra o combo do medo, a gestão pelo medo, olha, vocês estão aqui fazendo um trabalho, mas amanhã pode não estar. Então, o trabalho de vocês tem sempre que, né, crescer, porque eu não estou garantindo o trabalho de ninguém. Isso causa uma insegurança psicológica muito grande na equipe, e é onde a produtividade vai embora, porque as pessoas começam a ser geridas pelo medo, a colaboração para atingir um determinado resultado também vai embora, ou seja, a produtividade vai embora, a colaboração vai embora, fica um clima de medo, e eu vejo muitos chefes ainda trabalhando desta forma com os seus funcionários. A falta de empatia, né, nesse combo, né, como uma pessoa é, que precisa sair mais cedo para buscar o filho na escola, não pode porque tem que enviar um relatório de um projeto que ninguém vai ler naquele horário, mas a gestão do medo, né, com a falta de empatia, causa esse comportamento de um mau chefe. Sobre a responsabilidade e autonomia, você tem, normalmente, um mau chefe ele não combina muito bem hierarquicamente, horizontalmente, né, verticalmente, dentro da empresa, sobre qual a responsabilidade e qual a autonomia de seus funcionários. E, às vezes, ele recebe uma responsabilidade muito grande, com pouca autonomia. E, neste caso, você não consegue fazer as suas entregas, porque você tem a responsabilidade total de fazer uma grande entrega, um grande projeto, mas você não tem autonomia para aquilo. E como que você vai fazer se você não tem autonomia para fazer aquilo? Você só tem o ônus, o bônus você não tem. O desequilíbrio, ao contrário, acontece menos, quando você tem muita autonomia e pouca responsabilidade, que gera o tédio.
Mas quando você tem muita responsabilidade e pouca autonomia, gera insegurança, gera ansiedade, porque você é cobrado de algo que você não tem condições de atingir. Como, por exemplo, você é cobrado de ir para a Lua, mas você não trabalha na NASA, nem tem acesso aos foguetes da NASA para ir para a Lua. Então, isso gera muita ansiedade e essa cobrança sempre vai ocorrer, porque pela falta de autonomia você não consegue entregar aqueles resultados. E o combo, né, o combo do mau chefe que eu já enfrentei é a falta de confiança. E como que essa falta de confiança apareceu, né, dentro daquele time, não especificamente apenas comigo. Se um terceiro de uma outra área falasse A e o seu funcionário falasse B, o A sempre ganhava. Então, existe uma falta de confiança muito grande pelos seus funcionários, por tudo que viesse de fora, sendo verdade ou sendo mentira, sem nenhuma checagem, o seu funcionário estava errado. Isso fazia a gente, né, todos evitarem conflitos externos, e, logicamente, quando você evita conflitos, você não resolve esses conflitos, os seus projetos não saem. Então, este é um combo que eu já enfrentei do mau chefe. Uma gestão pelo medo, que causa insegurança. Sempre fique com seus LinkedIns atualizados, porque a qualquer momento a área pode acabar, ou a sua posição pode não ser importante, ou o seu projeto pode não sair, e se não sair, a culpa é sua. A falta de empatia. Primeiro, dedique-se 100% aqui, porque o seu emprego está em jogo. Esqueça sua família, esqueça tudo que está em volta. O desequilíbrio entre responsabilidade e autonomia, aonde você tem muita responsabilidade e pouca autonomia para concretizar aquilo. E, por último, a falta de confiança. Num conflito, você sempre sai perdendo. Então, você não entra em conflito. E não entrando em conflito, você não entrega aquilo que você foi contratado. Este é o meu primeiro caso, né? Ele é um combo de problemas junto, tudo numa mesma chefia. Eu queria que o Paulo comentasse um pouco. Acredito que ele conhece também um pouco dessa história. Eu vou comentar, Kevin. Eu anotei aqui, mas vai ser parte de um case meu também. Mas é o caso onde eu comparo essa situação que você viveu ao nosso mundo atual. É um mundo de puro caos, pura maldade, onde você vê gente ali desconfiada, né? Para não dizer maldosa, para não fazer julgamentos, né? E é muito engraçado, obviamente a gente não vai dar nomes, mas um exemplo que eu dou, que eu acho que é muito equivalente a esse contexto que você colocou. Dizem que uma cidade onde há muitos hospitais é porque existem muitos doentes. E o que a gente pode falar de uma cidade onde tem muitos assaltantes, muitos criminosos, mas a cada 2 casas tem uma igreja? Essa cidade. Então, assim, teoricamente, independente de religião, né, as pessoas deveriam ser melhores. Mas é a cidade com maior índice de criminalidade. Estamos falando de São Paulo, para deixar bem claro. São Paulo e Rio de Janeiro são as 2 cidades com maiores índices de criminalidade das grandes metrópoles e com maior número de igrejas. E também número de hospitais equivalente aos das outras cidades. Mas estou falando que esse é o caso dessa empresa, especificamente, que o Kevin citou, né? Então, não adianta você querer pregar uma cultura
né, para o mercado, para o mundo, de que você é um great place to work, um ótimo lugar para trabalhar, e dentro das suas portarias só existe assaltantes, só existe pessoas más, né? Então é uma incoerência de discurso. Então acho que esse exemplo que eu queria dar, ele reflete bem esse cenário que você viveu, que nós vivemos em determinados momentos diferentes e não necessariamente na mesma empresa. Boa, vamos lá. Segundo case, falando de líderes agora, né? Também é um combo, como poderia deixar de ser. Eu gosto de padronizar. Virginiano gosta de padronizar algumas coisas. Já tive lideranças que tinham um combo de serem inspiradoras, né? Então, no seguinte sentido de, na fala, no modo de se comportar, no modo de conduzir o time, inspira. É como aquele time de futebol que está entrando pro último jogo do campeonato e tem aquele discurso de que a gente tem que ganhar, a gente tem que fazer história, a gente vai entrar ali para deixar o nosso nome gravado na história com propriedade, né? Eu não estou falando aqui daquele que fica falando só palavras ao vento, mas com propriedade, porque aqui a gente tem o melhor time, aqui a gente tem os melhores profissionais, as melhores técnicas, as melhores pessoas para enfrentar esse desafio. Então, uma inspiração, uma liderança inspiradora é o que eu considero muito energizante para que a gente consiga vencer cada desafio. Segundo ponto, é um ponto um pouco controverso no serviço público. Nós sabemos que existem milhares aí de corporativismos dentro do serviço público brasileiro e do serviço público, acredito que no mundo inteiro. Ministério Público que defende o Ministério Público, juízes que defendem juízes, Câmara que defende a Câmara, Senado que defende o Senado. Porém, no universo privado, eu vejo o corporativismo privado de algumas profissões dentro do nosso meio muito importantes, onde no público eles se defendem, internamente eles lavam a roupa suja. Então, isso evita muito a competição entre aqueles, né, aquele grupo, evita competição entre irmãos, vamos dizer, que vai desagregar aquela área. Externamente, isso não existe. Existe colaboração, ninguém fala mal de ninguém. Internamente, lava-se a roupa suja. Resolve-se o problema. Coisa que não deve existir muito no serviço público. Existe publicamente, internamente. Então, sempre se autoelogiando. Mas isso cria uma casca muito grande de defesa do time. Eu não vou, numa reunião pública dentro da minha empresa, falar mal do meu colega de área, porque eu falando mal dele, eu estou falando mal da minha área também. E a minha área não sou apenas eu. A área é um conjunto de pessoas. Então, eu acredito que uma liderança que defenda esses princípios, ó, nós somos os espartanos ali, quando estamos sendo atacados, a gente tem aquela casca, né, que todo mundo viu no filme. Internamente a gente vai lavar roupa suja, tá? Mas externamente a gente vai ser muito unido, porque se tiver uma falha, uma pessoa que a gente ajude a atacar e sobre um pedaço ali na nossa defesa, todo mundo aqui vai ser prejudicado. Então, eu vejo essa uma característica muito importante em lideranças. A outra é uma característica que eu comentei no chefe, né, no mau chefe, e trago agora como uma característica boa, é a confiança. Falei da falta de confiança, agora eu falei da confiança. O seu líder, ele escuta tudo que falam sobre você, mas ele também escuta você para tomar uma decisão. Ele não apenas
escuta um lado. Se você estiver errado depois de avaliar os fatos, ele vai te ajudar a melhorar. Mas ele nunca vai apenas ouvir o lado A, né, da história, tá? E por último, a segurança. Hoje a gente vive um mundo de muitas incertezas. Parece que a gente retrocedeu a milênios atrás, onde as pessoas não sabiam o que iam comer durante o dia. E o mundo evoluiu muito até chegar um momento, principalmente antes da Primeira Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, um mundo de estabilidade, onde índices de ansiedade, índices de depressão, índices de burnout quase não eram falados na época. Primeiro porque as pessoas escondiam, mas também porque tinha uma incidência menor, porque existia uma segurança maior. As pessoas entravam numa empresa para aposentar nessa empresa, então elas tinham uma visão de longo prazo para planejar. E hoje, isso a gente está vivendo um mundo líquido. A qualquer momento, o seu projeto pode acabar, você vai para outra empresa. É difícil você ter uma área perene que dure 2, 3, 4 anos. Muito raro isso acontecer, principalmente na posição que nós estamos aqui falando em nossa companhia, né? Nos papéis que a gente está aqui. Então, eu acredito que um líder que passa uma segurança, pelo menos de médio e longo prazo, para o time, quando o nosso time está indo bem, nosso time está indo para esse lado aqui, a gente escolheu, a gente colaborou, nós nos defendemos, eu tenho confiança em vocês, a gente tem um médio e longo prazo sadio aqui, ajuda muito na produtividade. Eu acredito que esse combo, eu também tive o prazer de ter uma liderança, uma diretora que trouxe todo esse combo, e eu tive o desprazer de ter o combo que eu falei inicialmente também, e aí hoje eu consigo identificar em pouco tempo dentro de uma empresa, dentro de uma área, qual o combo que eu vou enfrentar, se é uma mescla ou se é o combo do chefe ou se é o combo do líder. Se for o combo do chefe, realmente eu já vou atualizar meu LinkedIn. Se for o combo do líder, eu vou estar ali junto com o meu escudo e com a minha lança para enfrentar todos os desafios. É isso, pessoal. Como Sancho Panza aí. Sancho Panza. E, ó, eu nem sei se seus casos são perto um do outro, né? Mas eu costumo dizer que é vales e topos, né? A vida é assim, né? Então, provavelmente você passou por um vale e logo depois você encontrou um topo. Se for o caso, né? Porque aconteceu algo parecido comigo também, né? Saí de um vale e fui para um topo. Mas hoje eu separei 3 casos especificamente, e eu sempre procuro analisar, né, do ponto de vista, são mais de 18 anos de estrada, por isso dessa cara cansada, de sol, né? Apesar de não estar levantando nada ao sol quente, mas os cabelos brancos entregam o estresse. Como fala aqui no interior, pegou muita estrada de chão. Peguei muita estrada de chão. O primeiro caso que eu trago, acho que eu era bem mais novo, né? Então, o que aconteceu? Eu trabalhava numa empresa internacional, tinha ali uma posição de liderança média, né? Ali com um time pequeno. Tinha o diretor Brasil, na época, né? E tinha vindo o diretor dos Estados Unidos, né? Para passar uma semana com a gente. E o diretor dos Estados Unidos, cara, diferente do que o Adriano falou, o santo bateu comigo. Então, dessa semana, ele passou praticamente a semana inteira conversando comigo. E fazendo planos, e comentando ideias e tudo mais. E eu empolgado. Eu era garoto, muito mais garoto do que sou hoje. E fui, pô, tava ali com ele, ficava até tarde e tudo mais. E na sala dele e tudo mais.
Pô, fiquei super animado, super feliz e tudo mais. O cara foi embora, continuei meu trabalho, sempre trocando figurinhas com o cara. De repente, um colega meu falou assim, Paulo, eu tenho que te contar um negócio. Aí eu falei assim, conta aí. Cara, eu tava indo tomar água, eu passei pelo diretor do Brasil, estava conversando com outro diretor, e ele comentou que vai te mandar embora. E aí, cara, só para você se preparar. Aí eu falei assim, pô, mas como assim o cara vai me mandar embora, né? É, cara, tô fazendo meu trabalho bem feito, tô conseguindo resultados, tenho um carinho enorme, uma admiração enorme pela empresa, da empresa comigo, mas o que eu não percebi, né? Que nessa semana esse diretor tinha expectativa de estar com um diretor nos Estados Unidos. De certa forma, eu roubei o protagonismo que era dele, sem a intenção de crescer mais, porque eu estava animado com as ideias. Mas para o cara, foi numa tentativa de como se eu estivesse, né, ali arquitetando para assumir a posição dele, se sentiu ameaçado. Aonde eu vejo que eu errei? Sabendo que isso era um fato a ser concretizado, né? É, eu entrei em contato com o cara dos Estados Unidos, pô, fiquei sabendo isso aqui, o cara, não vai acontecer isso não, tanana, tanana, tanana. E aí eu fui no diretor brasileiro, falei assim, cara, o negócio é esse, você vai querer fazer, vai me mandar embora aí por baixo dos panos, tudo mais, sem autorização de ninguém, né? E aí esse cara fez a minha vida um inferno, literalmente minha vida um inferno, ao ponto de que realmente eu decidi sair. Aonde que eu vejo que eu errei? Nesse confronto. Acho que eu vejo errei nesses dois momentos. Uma de não perceber o cenário político, de não entender ali que às vezes a gente está tão motivado com uma ideia em crescer algo, fazer algo acontecer, que a gente não percebe que existem outros interesses ali. Então, ali poderia, no meu caso, ter convidado, né? Ou entender com um cara americano por que que o diretor do Brasil não estava presente, nem passou pela minha cabeça perguntar isso. E o segundo caso foi esse confronto. Não necessariamente confrontar alguém, neste caso, vai tornar a sua vida mais fácil, né? Nesse caso, o cara não me demitiu, mas ele me fez tudo que poderia para que minha vida fosse um inferno naquele momento, uma empresa muito boa. Uma empresa onde a cultura era boa, mas o que o cara só me passava o pior do pior para fazer. Por quê? Porque ele estava numa situação ali de que, cara, ele não podia fazer, eu tinha descoberto o plano dele, é, consegui barrá-lo, mas esse barrou não me ajudou em nada. Então, considero ali que foi uma lição de entender um pouco o cenário político, né? Mas isso me ajudou muito a entender muitos cenários políticos. Acho que foi quando eu comecei a abrir o olho da visão de que contratos de trabalho tem muito mais a ver com política do que eu imaginava, né? Isso foi logo no início da minha carreira. O segundo ponto que eu trago foi, acho que, um caso que o Kevin citou, só que no meu caso eu fiquei doente também, nessa circunstância. E a gente está aqui hoje, bem, todos felizes, todos, né, num grau de sucesso pessoal satisfatório, mas a gente passou muito perrengue nessa vida, né? Esse caso que o Kevin comentou é um caso que eu tive burnout, quase entrei em depressão, e foi horrível para mim, né? Era uma empresa que, primeiro, acho que eu peguei e acredito que né, outras pessoas também tenham pegado os piores ossos ruídos para fazer acontecer, né? Então a gente pegou coisas
quebradas, e tivemos que remendar a sangue, né? Era o exército de 300, né? Só que a gente venceu, né? Praticamente todas as batalhas com os 300 a gente venceu nessa empresa. Eu achei esse caso eu acho interessante. A gente tinha 300 soldados, né? Vamos imaginar, enfrentando 30 mil do outro lado. Todas as batalhas a gente venceu com os 300, né? Mas foi muito dolorido, muito sofrido. O que aconteceu comigo nessa situação foi o quê? Após ter vencido, vamos dizer, 3 batalhas, o que é a espera, né? A expectativa de que você cresça, né? De que, poxa, você derrotou ali muita gente para, né? Muita batalha ali, muito mal, e você esperava ali que haveria ali um grau de confiança, né? E principalmente numa pessoa que era seu patrocinador, ou a pessoa que era sua gestora e tudo mais. E eu tinha uma admiração profunda pelo meu líder ou pela minha líder na época. E estava no finalzinho já tinha vencido essas batalhas, estava comandando uma área inteira, né, ali, e só que sem um cargo, né? Estava fazendo a função sem o título, sem o dinheiro, né? Mas já estava trabalhando como uma pessoa. E abriu a oportunidade. Obviamente, quando foi anunciado que haveria oportunidade, a equipe inteira veio me parabenizar, né? Pô, parabéns, cara, está muito feliz que você vai ser tananã, oficializado, tudo mais. Tananã, tananã. E a gente, pô, gerou uma expectativa pessoal muito grande. Então, houve uma reunião onde foi chamado, né, para ser feito o anúncio formal da pessoa que assumiria aquela cadeira. E aí, a reunião começou assim: bom, primeiro quero dizer para vocês que não, a pessoa que vai assumir essa cadeira não é ninguém que está sentado aqui. E eu estava sentado ali, então, logo não era eu, e para surpresa de todos ali da sala, né? É uma pessoa que vem de outra área, tananã, 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 muito bem com esse falam, tananã, tananã, tananã. Ali veio aquele baque, aquela porrada nas costas. Caraca, mano, né? Fiz aquela poker face, saí da sala, né? Saí da sala, normal, falei assim, não, isso aí, gente, vamos, né? Temos que agir politicamente corretos, né? Temos que apoiar, temos que tudo, mas ali havia uma decepção muito grande, né? Havia trabalhado muito forte para chegar naquele momento. E essa pessoa era uma pessoa que eu acreditava que eu tinha confiança, né? Recíproco. Até que essa pessoa me chamou para uma reunião de feedback e falou assim, não, eu não sei nem porque você gerou essa expectativa em você, eu nunca falei que ia fazer isso por você, nunca falei que você era um candidato, você nem sabe se as pessoas gostariam de ter você como líder. Eu fiquei pensando, cara, eu tô mais de um ano com essas pessoas desenvolvendo tudo mais, né? Como que as pessoas não me veriam como líder delas? Mas, e fui argumentando, focando na parede, até descobrir que foi uma decisão política, exclusivamente política. Politicamente era melhor colocar alguém de outra área para que ela ou ele crescesse na empresa, né? Trazer aliados. E aí, foi um momento muito ruim na minha vida, né? Foi um momento de burnout, de ficar bem mal mesmo de saúde e tudo mais, até pelas guerras que a gente havia enfrentado, que fez assim, cara, putz, não faz sentido, não faz sentido, né? E eu lembrei de quando eu saí da fossa, estava saindo da fossa, né? Acho que o que me ajudou a sair da fossa. Quando eu lembrei de Barrabás,
né? Eu lembrei de Barrabás. Escolheram Barrabás para ser salvo, né? Não que eu me considere Jesus, mas entre Jesus e Barrabás, escolheram para que salvassem Barrabás. E Jesus fosse para a cruz, né? Então, não necessariamente você viver bem ou você fazer o seu melhor significa que você terá ganhos. Essa é a lição aprendida, né? E gerar expectativas que, ao fazer algo, talvez seja um dos grandes males do burnout e das doenças mentais, porque a gente cria tanta expectativa que a gente está fazendo, dos ideais que nós estamos colocando, que quando eles não são cumpridos, pois eles não foram acordos formais contratados, a gente se frustra. E como todo ser humano, a gente se quebra. E depois que a gente se quebra assim, é difícil voltar a, a, a ser da mesma forma. Mas é possível um novo recomeço, né? Então, esse foi um caso que foi bem difícil, muito difícil. E depois veio só casos maravilhosos, como o Kevin falou, assim. Acho que na minha carreira, depois desse caso, todas as outras empresas que eu trabalhei foram empresas maravilhosas. E o último caso, também aleatório, nesses mais de 18 anos, foi onde que eu acho que eu me saí bem, né? Então, eu falei dois casos, um que eu achei que eu errei, outro que eu sofri, né? E aonde eu acredito que eu me prejudiquei, né? Com a minha expectativa. E o terceiro caso, onde que eu acredito que eu pude exercer algo em que eu acreditava, entendendo a política, entendendo as expectativas e fazendo algo bom, né? Era uma empresa americana também. Primeiro dia de trabalho, um projeto, a gente era uma consultoria e entrei, né? Tinha acabado de chegar na cidade, tudo mais. No primeiro dia de trabalho sabia ali que em 2 meses haviam sido trocadas 6 pessoas nessa cadeira que eu tinha entrado e que o chefe, e aí um chefe europeu, era muito duro, né? Não media as palavras. E era essas informações que eu tinha. Então, entrei na reunião, sem saber de nada, primeiro dia, 8 horas da manhã, o cara me conhecer e tal, entrei feliz, cheguei animado. Na hora que eu entrei na ligação, o cara falou assim, ó, já vou falar o seguinte, nada do que você me disser, eu acredito. Se você me trouxer qualquer plano, para mim não serve de nada. Vocês só fazem eu perder o meu tempo de vida. Você é mais um que vai fazer eu perder meu tempo de vida. Só que minha empresa já gastou X milhões aqui, então você é o último, né, do contrato, e então só espero o seu fracasso para que eu possa, então, resgatar o dinheiro que eu já investi aí com a multa contratual. E foi, né? E eu falei assim, mas posso entender o cenário? Posso apresentar um plano? Ele, pode. Não vou acreditar em nada. Não vai fazer diferença nenhuma. A sua equipe é horrível, né? Você tem até julho para entregar. Isso era maio. O projeto ali que já tinha começado faz mais de quase um ano, né? Já 3 meses ali. E, cara, cheguei, saí da reunião atordoado, né? Sentei o meu time, olhei meu time e vi que ali havia sérias gaps técnicos, muitos gaps técnicos no meu time. Mas tinha muita soft skill positiva. E aí é uma coisa que eu aprendi na vida. Virtude, caráter, não se ensina, né? Vem com a pessoa. Vontade, vem com a pessoa. Conhecimento técnico, esse você adquire. Então,
falei assim, galera, seguinte, não é por mim, não é pela empresa, mas por vocês. A gente tem 3 meses para fazer esse negócio aqui rodar. Ninguém acredita na gente. Vocês têm problemas técnicos graves. Eu tenho conhecimento, vou trazer gente aqui, só que eu preciso que todo mundo entre no barco comigo. Vocês querem fazer esse negócio acontecer? Porque conhecimento técnico a gente vai achar gente para nos ajudar. Mas vai ter que ser à noite, vai ter que ser final de semana e tudo mais. Mas eu tenho certeza que ao final desses 3 meses aqui, vocês vão sair pessoas bem mais positivas. E, pô, todo mundo assumiu o compromisso. E, cara, a gente trabalhou esses 3 meses praticamente de domingo a domingo, das 8 à meia-noite. Né? Das 8 às 6 trabalhando no dia normal e das 6 à meia-noite estudando juntos, um ajudando o outro, né? Aprendendo, todo mundo aprendendo juntos. Na primeira semana, o cara entrou na reunião do status report, ficou 2 minutos, falou assim, não mudou nada. Na segunda semana, a gente já tinha entregue a primeira parte do projeto. Né? Aí ele falou assim, isso já estava quase pronto? Eu falei assim, quase. Não estava nada pronto. A gente, 2 semanas, ralou pra caramba para fazer. Bom saber que essa empresa não era de todo ruim. Em um mês, a gente ali já tinha conseguido acelerar 3 meses ali de trabalho. E o cara foi olhando, foi vendo, né, começou a participar, e a gente começa a perceber a mudança de uma pessoa quando ela passa, né, a participar da reunião inteira. Né? Ele entrava calado, saia calado. Mas antes ele ficava 1 minuto, 2 minutos, nas últimas ele ficava 1 hora. Né? E aí ele decidiu vir para o Brasil, ele nunca tinha vindo para o Brasil. Isso já quase no final do projeto. Já estava. Ali a gente já tinha a data do Go Live. Né? Então ele veio e ele ia vir para ficar 3 semanas. Ele nunca tinha vindo para o Brasil. E eu cravei, dia 18 de julho, data do Go Live. Vamos subir. E ele veio para o Brasil, então, para conferir isso com os próprios olhos, né? E aí, durante 3 semanas ele conviveu e viu a gente trabalhando, né? E aí ele um dia chegou na sala e falou assim, mas o que você fez? Já estava tudo pronto, era uma questão de só organizar a casa, os outros profissionais que eram ruins, me fala o que é, né? O problema era a empresa, o que aconteceu? Por que vocês conseguiram fazer, né? E aí que a vida me ensinou. Eu poderia ter culpado os gerentes anteriores. Falei assim, não, um bando de incompetente que não sabia avaliar a equipe, não soube liderar. Poderia queimar a empresa? Pô, a empresa ficou 1 ano com o problema cozinhando na mão antes de resolver, antes de pagar e trazer alguém para resolver o problema. Ou colocar o mérito na equipe. E aí eu fui colocando cada funcionário que ele havia desprezado no passado. Inclusive com comentários racistas, xenofóbicos, e fui colocando as características e as qualidades de cada um. O que cada um havia feito neste trabalho. E eu falei assim, o segredo, né, é que você não sabia, mas o desenvolvimento ali estava sendo feito, né? Só que algumas coisas a gente vê efeito imediato e as outras a gente precisa esperar um pouquinho mais. E ele falou assim, mas e você? Né? O que você espera quando sair daqui, no Go Live, né? E tudo mais. Eu disse, não sei. Vou ver qual o novo projeto que eu vou assumir. Eu acho que você deveria trabalhar para mim. Aí eu falei assim, mas me desculpa, né? A primeira reunião, nossa, eu não tenho como não lembrar. Você disse que nada do que eu falaria você acreditaria.
né? Você estava só esperando ali o meu fracasso. Você entrou apostando no meu fracasso. E agora você está me chamando para trabalhar com você. Qual é a minha confiança que você não está apostando no meu fracasso de novo, né? O que você me dá de contrato para mostrar, né? Se foi uma mudança verdadeira de que você viu que houve resultado, ou se você quer provar pelo seu próprio ego de que você esteve sempre certo. Foi só uma ocasião de sorte. E por que eu colocaria a minha vida e da minha família nas suas mãos, dada a nossa primeira reunião? Não aceitei trabalhar com ele. Somos amigos até hoje. Muito amigos e a gente conversa sempre, né? Ele abriu muitas portas para muita gente que eu conheço, nos Estados Unidos, na Europa. A gente mantém uma conversa semanal de amizade. Mas o que eu percebi, de fato, houve a mudança, né? Houve ali, e era uma frustração. Ele não estava apostando no meu fracasso, não, na segunda proposta. Ele realmente viu que valia a pena no ponto de vista dele. Mas por que eu considero isso como um acerto? Porque foi pela primeira vez que eu entendi que eu estava nu, né? E não tinha nenhum lugar para colocar as mãos, né? Não tinha bolso, era corpo aberto. E eu estava diante de pessoas que tinham expectativas. E aí eu me lembrei das minhas expectativas, dos meus momentos ruins. E pensei, que chefe eu gostaria de ter, né? Então, esse caso eu me orgulho muito porque eu pude ser o chefe que eu gostaria de ter tido quando eu tinha dificuldades técnicas muito grandes. É, então, esse foi o meu exemplo positivo. Mas eu só consegui alcançar esse exemplo positivo depois de ter tomado todas as porradas. É por isso que eu falo que as experiências todas negativas foram ótimos professores, porque eles me ensinaram tudo que eu não iria ser na minha vida, né? Então, essa é a minha posição de liderança, né, nesse papo de hoje. Acho que de todos os casos que a gente comenta aqui, antes de passar a palavra para o Ipirangi, do que eu vi nós aprendemos com com péssimos exemplos, como a gente deveria ser, né? Como a gente não deveria ser. E aí a gente fez disso nosso ofício. E nisso veio os montes. E aí veio cada vez montes maiores. E a gente tem conseguido alcançar cada vez lugares antes nunca alcançados. Mas isso não é um fator de sorte. Isso é um fator de saber que a vida vai te derrubar. Várias vezes você tem que saber levantar. Algumas vezes vai demorar mais. Pirangi, estes foram os meus casos. Por favor, fique à vontade agora para contribuir sobre todos. Por favor. Bom, vamos lá. Eu vou fugir um pouco do script aqui, mas eu quero começar, porque eu estava ouvindo vocês falarem, né? E aí eu relembrei do Kevin falando, atualizem os seus LinkedIns e tudo, né? Enfim. E aí eu estava lembrando de como eu acompanhei durante muitos anos o Adriano Lescovar, o Kevin Olivati e o Paulo Câmara nos seus diversos embates, porque vocês estão ao longo de tantos anos e tantos projetos, vocês estão aqui num bate-papo, né? Bate-papo de amigos, bate-papo de sobreviventes, bate-papo de gente que experimentou de tudo, trabalharam juntos, e eu quero dizer para vocês, com alguém que acompanhou durante muito tempo, mesmo sem vocês saberem, né, o sucesso de vocês, que eu contrataria os três para a minha empresa, né? Sem dúvida alguma. E aí, se você estiver ouvindo esse bate-papo, corra,
veja o LinkedIn desses caras e diga assim, não, vocês vão trabalhar para mim, eu quero vocês porque eu tenho certeza que meu negócio na mão de vocês vai estar muito bom. Eu acho que esse é um dos motivos porque essa nossa voz tem tido acalanto na vida de muita gente. Porque a gente não está aqui como coach, como, né, como alguém que vai entregar os segredos do universo para ninguém. Somos pessoas normais, né? Se furar aqui, o braço de todo mundo vai sair sangue vermelho, não tem sangue azul, né? Enfim, e a nossa vida, de alguma maneira, reflete um pouco da vida de cada um, né? E a minha ideia aqui é retomar o que vocês disseram e lembrar algumas coisas importantes, desde Santo não bater, a time, né? E a identificar o que é um sujeito medíocre e o que é um mau caráter, né? E de que maneira esse pessoal todo tá trabalhando com a gente o tempo inteiro. Bom, eu preciso começar indicando dois caras, de tantos outros, que vale a pena ser lidos, são da área da psicologia, da neurociência, são conhecidos. Leonard Milodinov, né? Tem vários clássicos, um dele, O Andar do Bêbado, né? Como é que o acaso governa as nossas vidas, né? E o Steven Pinker, né? Do que é feito o nosso pensamento. E aí esses caras, junto com uma outra filósofa política chamada Hannah Arendt, diz uma coisa interessante que todo mundo já descobriu, né? Mas eu vou pegar a fala dela. Nós nascemos equipados para lidarmos com qualquer coisa que apareça no mundo. E aí eu vou retomar a ideia do por que o santo não bate. Então, vamos relembrar aqui uma coisa importantíssima, né? Não sei se vocês vão se atentar para isso, mas a mãe de vocês aprendeu, pelo barulho do choro, né, a identificar a necessidade de vocês. Se aquela era a necessidade do leite, se era a necessidade do abraço, se era a necessidade do beijo, pelo olhar, pelo tom da voz, né? E aí vocês foram se descobrindo, a gente foi se descobrindo no mundo, também com essa capacidade de aprender a reconhecer tom de voz, né? Tipo de olhar, o que está presente, o que não está presente. E aí, na vida corporativa, a gente precisa retomar essa coisa que a gente tem, esse equipamento para a gente tem, para quando a gente bater o olho e dizer assim, puta, meu santo não bateu, a gente descobrir, peraí, por que o santo não bateu? É o tom da voz? É a ineficiência desse sujeito, a falta de habilidades que ele precisa para aprender a liderar, porque ele não aprendeu, ou porque ele é filha da puta mesmo? Né? Então, assim, aprender a retomar isso. E é claro que a gente tem que lembrar que a gente pode se enganar. Por quê? Porque, de repente, eu vi aqui o Paulo mexeu o jeito do relógio. A primeira vez que eu estou vendo o Paulo. Mexeu o jeito do relógio aqui e automaticamente, pô, não gostei desse cara. Mas como é que eu posso dizer que eu não gostei desse cara se é a primeira vez que eu estou vendo ele? Se é o primeiro momento que eu estou convivendo, se eu não conheço nada dele. Né? E aí a gente esquece que talvez o momento da vida, da minha vida, né? Um cara que foi extremamente mau caráter comigo, mexeu o relógio do mesmo jeito que o Paulo mexeu naquele momento. E aí, no estalo de dedo, meu santo não bateu. Mas meu santo bateu não foi com o Paulo, meu santo bateu com aquele cara lá atrás, e por uma infelicidade do destino, né, o Paulo repetiu o mesmo gesto, a mesma, né, o mesmo trejeito, a mesma coisa, enfim. A primeira coisa que a gente precisa relembrar aqui é o seguinte: a gente não se engana com facilidade. E, principalmente, na área de vocês, nessa área que vocês estão envolvidos, o tempo inteiro a área corporativa, que é uma área que afina o equipamento de vocês. Né? Ao contrário do que se imagina, né? Vocês estão muito mais prontos
para identificar, e a fala de vocês aqui demonstrou isso claramente, né? Vocês estão extremamente treinados para identificar e precisam confiar nesse olhar de vocês, né? Mesmo porque vocês já estão descobrindo que esse é o segundo olhar, não é o primeiro olhar, né? Não é o olhar do relógio, não é o olhar do trejeito, né? É o olhar do conjunto que já consegue identificar quando o sujeito aparece como o dono da bola, né? Ele não tem condições de jogar, mas ele diz, olha, se eu não jogar, eu levo a bola embora, né? Então, a gente vê muito no mundo corporativo aquela ideia de nosso time, nosso time. E tem gente que não tem nada de nosso time, o time é dele, né? Ele demonstrou que o time é dele. Tá? Ele não tem condição de jogar e possivelmente o dono da empresa, né, está olhando para a grana que vem para o bolso dele, não quer nem saber quantos soldados feridos ficaram para trás. Aliás, é uma coisa interessante, né? Eu vejo muito isso. Alguns gestores, eles são conhecidos, né, por deixarem os seus melhores soldados para trás, constantemente. Não é o cara que ele esqueceu, não. Isso é uma prática na vida dele, né? O caso do que você falou, tanto do Adriano, do Paulo, também do Kevin, né? Existe uma diferença muito grande entre você jogar o jogo do mundo corporativo do jeito certo, né? E a gente sabe, né, a dimensão política, a gente sabe que nem tudo a gente pode dizer, nem todas as razões podem ser explicitadas. A gente sabe o que é isso, né? O que é jogar o jogo do jeito certo, mas a gente sabe o que é o mau-caratismo, né? A gente sabe identificar quando aquele sujeito que tomou café com você, que você pagou café para ele, que vocês trocaram confidência, ele sabe o quanto você trabalhou, né? Mas ele nunca vai te reconhecer, porque eu vou usar essa expressão que eu nem devia, mas o ambiente aqui me propicia. Mas aí você percebeu que ele é filha da puta mesmo, né? Ele é mau caráter. Isso é da estrutura, é da natureza dele. Não é que ele foi mal treinado, não é que ele não aprendeu a diferença entre ser chefe e líder. Ele é o mau caráter. Porque eu acredito muito, né, que você não precisa dizer tudo no mundo corporativo. Mas espera aí, eu sei que você, Adriano, convivendo comigo, você deu seu sangue, né, por um motivo político, por qualquer outra decisão, você está na berlinda, né? Isso é uma questão de caráter, eu vou te preparar, né? Eu não vou deixar você no fogo, eu não vou chegar para você de hoje para amanhã e vou dizer, olha, cara, já era, né? Eu não vou colocar grandes expectativas em você, né? Hoje, sabendo que amanhã você vai para o, né, pro limbo. E o pior, não sou eu o cara que vou fazer isso, né? O que a gente percebe, e se a gente abrisse aqui, Paulo, Adriano e Kevin, uma enquete ou mesmo um espaço para todo mundo, conta os seus casos aí de frustração, a gente ia surpreender. E a pergunta que a gente tem que fazer, a gente estava conversando no início, é o seguinte: pô, isso é biológico? A quantidade de gestores mal preparados, medíocres, que estão em cargos de alta confiança nas empresas que estão gerindo, isso é biológico? O mau-caratismo, isso é biológico? Ou é a cultura que está patrocinando esse tipo de comportamento? A cultura predominante, né? Porque os grandes prêmios não são recebidos pelos merecedores, né? Os merecedores estão trabalhando anonimamente, no dia a dia, arregaçando as mangas, trabalhando duramente. E algumas vezes sequer são mencionados, quando deveriam. Olha, eu estou aqui representando um time, estou ganhando isso aqui para representar, mas estou representando uma cultura, estou representando um grupo.
E a grande questão, e aí eu pergunto para vocês, né, porque vocês, por que será que não tem donos de empresa? Né? Eu ia usar uma expressão machista aqui, mas eu não vou usar. Eu vou usar uma outra expressão que, analogamente, vocês já vão perceber. Por que não tem donos de empresa, eu vou usar essa expressão, com peito suficiente para bancar uma mudança, né, no seu time e dizer assim, a partir de hoje, eu não quero mau caráter na minha equipe. Porque mau caráter, os mau caráteres vão arrebentar com o meu time, vão arrebentar com o meu negócio, ainda que não a curto prazo, mas a longo prazo, porque não é possível que a gente erre tanto. Vocês demonstraram aqui, né, no primeiro caso, tá, aquela percepção do Adriano, pô, por que esse cara, né, não quer mudar por que ele não quer assumir uma questão de liderança? É porque ele não quer se comprometer, é porque ele tem muitos maus exemplos de líderes, ou ele está confundindo gestão com liderança, ou porque é mais cômodo não assumir mesmo pepino, porque pô, você faz aqui o trabalho, de repente você vai para casa e vai dormir, vai sair com teus amigos. Você não tem que ficar a noite toda acordada pensando em A, B, C, ou D, ou F, enfim. Né? E aí você diz, pô, mas eu tenho o direito de não querer ser qualquer outra coisa. Né? E aí a gente pergunta, pô, mas a gente está jogando junto no time. Né? E será que a gente tem direito de dizer, não, eu sou só centroavante, não vou jogar na lateral hoje, que o lateral quebrou. Quantas vezes vocês viram aqui, pegando a analogia do futebol, a gente já viu o craque do time, ou um dos grandes, irem para o gol porque o goleiro foi expulso, né? E ele perdeu a oportunidade de marcar gol, mas ser goleiro. Por quê? Porque o time estava precisando, naquele momento, do ser goleiro. Eu acho o seguinte, pessoal, está na hora de mudar. E aí a gente tem que falar com o chefe de tudo. Escuta, como é que a gente tira esse pessoal mau caráter, que está no lugar errado, e que estão em posições de chefia, arrebentando com a vida de todo mundo, fazendo todo mundo doente, tendo burnout, porque, pô, vocês são líderes, vocês são gestores, vocês estão conversando o tempo inteiro com muita gente. Pelo que eu conheço do Adriano, do Kevin e do Paulo, vocês, ao longo da vida de vocês conseguiram não só respeito pelo cargo de vocês, mas respeito porque vocês sempre foram amigos das suas equipes, sem que isso comprometesse o padrão de gestão de vocês. Então, vocês conhecem, vocês conversam com muitos sujeitos, até de outras áreas. Né? Hoje, vocês já trabalharam juntos, hoje eu acho que vocês estão em empresas diferentes, mas vocês conversam o tempo inteiro, vocês estão vendo a quantidade de proliferação. E com certeza. Né? Por quê? Porque as empresas estão investindo muito, né, em treinamento de uma série de coisas que são importantes, mas são secundárias. E deveriam investir no caráter do seu time. Porque se um cara é capaz de fazer qualquer coisa com o liderado teu, ele é capaz de passar a perna em você e arrebentar com a tua empresa. Né? Facilmente. Né? E aí a gente tem uma série de exemplos no mundo corporativo de coisas acontecendo, né, o tempo inteiro. Né? E aí eu vou passar a bola para o Kevin, mas eu queria jogar uma pergunta para vocês aqui, que está fora do script, mas eu queria ouvir, né, ao longo da experiência de vocês, por que ainda tem tanto mau caráter dirigindo as empresas? Eu queria que vocês me dissessem por que tem tanto mau caráter, inclusive nas instituições, eu não digo só das que vocês, mas de todas as empresas. Né? O meu mundo de atuação principal é consultoria educacional, eu trabalho muito no mundo corporativo. Né?
no mundo educacional, e não fogem alguns modelos desse tipo de coisa, né? Eu queria ouvir vocês, não porque que tem não porque que tem maus gestores, caras que não sabem conversar, que não são treinados para resolução. Eu não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando assim, por que ainda, né, as grandes corporações insistem em manter nos seus quadros mau caráteres? Aí eu passo para o Kevin, e aí depois Paulo, Adriano, e depois Paulo já pode tocar o barco aí. Muito boa a explanação aí, Pirangi. E me lembrou uma coisa, a lei da entropia. Quando nós temos um caos, o universo ainda está em expansão, está em caos, você tem o desenvolvimento. Então, naquelas empresas emergentes, onde o caos reina, onde as pessoas que normalmente se destacam não são as pessoas que estão na média, você tem a tendência a uma evolução acelerada. Mas eu acredito que ao longo do tempo, isso para qualquer sistema que está debaixo das leis físicas, isso se acomoda. E quando isso se acomoda, uma pessoa, né, ou um componente daquele sistema acima da média, acima do que a gente chama de fleumático, ele é um ser estranho ali para aquele grupo. E é onde você vê que as empresas elas evoluem menos. Então, quando acontece um pouco do que você falou, do que o Paulo comentou, do que o Lescovar também comentou aqui. A pessoa está se destacando, ela vai tirar minha posição. Eu não estou aqui para revolucionários ou para pessoas que tentam trazer um novo produto para a nossa empresa acelerar. A empresa é assim, sempre funcionou, a gente continua crescendo, mesmo que pouco. Então, ela mantém aquelas pessoas na média, mas ela acaba expulsando, né, pelo próprio sistema que está acomodado, as pessoas acima da média. Então, acredito muito nisso também, né? Algumas leis da física aí que podem ser aplicadas a sistemas corporativos. Muitos dizem que um sistema corporativo segue a lei biológica, mas eu acredito que essa lei da física aconteça muito. Em sistemas emergentes, pessoas acima da média têm destaque e acabam progredindo. Em sistemas mais acomodados, que já passaram pela emergência, qualquer pessoa um pouco acima da média, ela começa a ser tratada como um corpo estranho ali que precisa ser expulso daquele sistema para a manutenção do status quo. Era só isso que eu queria comentar aí antes de passar para o Paulo e para o Lescovar para a gente finalizar. Já que você falou da lei da física, deixa eu só retomar aqui rapidinho uma coisa que eu aprendi, nem sei se é assim mesmo. Dois corpos não podem ocupar no mesmo espaço e tempo, o mesmo lugar. Isso é mais ou menos isso a lei, É né? mais ou menos isso até descobrirem o contrário. E aí vale a pena lembrar isso para o pessoal medíocre, né? Cara, ninguém vai ocupar teu lugar se ele estiver ocupado, né? Ninguém vai ocupar teu lugar se ele estiver ocupado. Então, assim, não se preocupa comigo, né? Eu não vou conseguir escurecer se a tua luz brilhar, né? E tão pouco, né? Eu vou conseguir iluminar a tua vida se tua vida for escura completamente, né? Bom, retomando aí, pedindo para vocês não esquecerem de me responder, que aqui é uma dúvida de pesquisador. Por que tem muito mau caráter em posição de chefia? Não sei se vocês vão me responder isso, né? Mas eu gostaria de ouvir. Boa. Eu acho que é assim, né? Eu vou para uma linha aqui mais de, talvez, educação, né? O que eu digo educação? O cara, para ele estar numa posição de liderança, ele olha para pessoas, lógico, né? Evolução do time,
na minha visão, tá? Então, ele tem que olhar para a evolução do time, ele tem que, lógico, olhar para a empresa também, com retorno para os acionistas, atingimento de metas e tudo mais. O que eu vejo muito e esses questionamentos são diários, quando eu falo assim, ok, a gente está fazendo isso. Por que a gente está fazendo isso? E vai mexer qual o indicador da empresa? Aí a pessoa vira e fala assim, eu não sei qual é o indicador da empresa. E essa pessoa já está no cargo de liderança. Ok, você tem um time certo para fazer isso daí? Não sei, eu tenho 2 desenvolvedores lá, tal, mas mas você olhou para o time? Então, o que eu vejo muito hoje esse cargo de liderança, para mim, qualquer cargo de liderança, ele tem que ter uma visão empreendedora, né? Então, ele tem que ter uma visão dos objetivos que ele tem que atender. E aí, como que ele tem que fazer? Ele não tem que esperar do líder dele falar como que ele tem que fazer aquilo lá, né? Ele sabendo dos objetivos da empresa, ele estrutura em cima de uma base de conhecimento, em cima do time que ele tem, o caminho que eles vão seguir para atingir aquele objetivo. Só que hoje eu vejo muito líder, e eu escuto isso diariamente, tá? Eu vejo muito líder falar assim, vamos fazer tal coisa. Por que a gente vai fazer tal coisa? Porque meu chefe mandou. Tudo bem, mas você analisou? Meu chefe mandou, eu vou fazer cegamente? Então, por isso que eu falei lá no começo que é a educação, né? Acho que não tem essa base de liderança. Eu escutei uma vez um grande empresário, ele fala que sua educação inicial começa em casa, segundo estágio na escola e o terceiro é no trabalho. Acho que o Paulo comentou algo próximo disso hoje aqui também. Então, os líderes de hoje, eles são mal preparados. Aí, eu já não sei se é o mau caráter ou é a falta de dedicação ou a falta de entender ou é a falta de sair da mediocridade, da média, para ser alguém que vai mudar realmente o indicador do mundo, da vida dela, dos liderados dela, da empresa onde ela trabalha. Então, eu creio muito nessa visão. E aí eu não consigo distinguir se a pessoa é mau caráter ou a pessoa não se dedicou o suficiente, né, para estar naquela posição. Mas acho que esse é um pouquinho da minha visão. Deixar o Paulo complementar aí para a gente fechar nosso dia aqui. Show de bola. Bom, para responder também, para dar início aqui ao encerramento. Acho que o primeiro ponto, quando se fala dos donos das empresas, aqui eu vou fazer uma divisão. Donos de impérios e donos de médias empresas. O dono de impérios, eu vou dar o exemplo do Lehman, quando ele comprou as Americanas lá atrás, lá no início, quando eles vieram nos Estados Unidos. Não sei se vocês conhecem a história da aquisição, né, das lojas americanas, mas são 3 amigos, 3 investidores americanos que vieram passar o carnaval no Brasil e tinham intenções de abrir um negócio em Buenos Aires. E vieram passar o carnaval no Brasil, adoraram ali o Rio de Janeiro, gostaram muito ali da situação e tudo mais, e viram que tinha uma empresa ali, Americanas, que estava para ser vendida, tá, ao custo de 20 milhões de dólares. Essa história o próprio Lehman conta, tá, gente? Vocês podem conferir. O discurso dele é muito mais interessante do que o meu, que vai ser resumido. Mas, basicamente, e eles nem iriam para o ramo de varejo ali na época. Eles queriam abrir outro tipo de segmento, acho que era um bar, alguma coisa. Eles iam abrir em Buenos Aires ali para investir, né, os 3 amigos. E aí eles viram lá 20 milhões de dólares
Aí, o que eles olharam? Pô, mas aqui no Rio de Janeiro, a cada 2 ruas tem uma Americanas. Os caras têm muita loja. É deles. Aí os caras foram, pô, tudo é propriedade deles. Aí ele falou assim, eu comprei a empresa por quê? Eu ia gastar 20 milhões de reais. Se os caras estavam vendendo, porque provavelmente ele ia dar prejuízo. Estava dando prejuízo. Ninguém vende algo que é bom. Né? Então, eu não fui ingênuo ao comprar as Americanas. Eu comprei sabendo que tinha algo muito errado. E ali tinha um desafio interessante para nós três. A gente poderia trabalhar e tentar transformar a realidade em ser uma grande empresa, mas não foi por isso que eu comprei. Não foi pelo desafio. Foi porque só de ativos imobiliários, a Americanas na época tinha 110 milhões. Ou seja, se eu comprasse por 20 milhões e a empresa falisse, era só eu vender todos os ativos imobiliários, que eu ainda ganharia 80 milhões de dólares nessa transação. Ou seja, se tudo der errado, eu ainda vou lucrar. Os donos dos grandes impérios, eles olham dessa maneira. A conta deles é dessa forma. Né? Então, eles vão olhar para a empresa, né? De qualquer jeito, eu vou ganhar com essa situação. Se eu fechar, ou se ela dá certo. Então, eles estão pouco interessados no sucesso da empresa. Eles estão interessados no revenue, no dinheiro, né? Então, eles não entram no... E aí, estamos falando de impérios, né? Dessas grandes empresas. Mesmo os donos, mesmo, raramente vocês vão ver eles em alguma reunião executiva. Provavelmente eles vão estar jogando golfe com o presidente de algum país ali, fechando contrato. É esse o interesse deles. Né? Então, essas pessoas eu não considero nem que sejam bons ou mau caráter. Eu simplesmente considero que eles estão num grau que a gente nem sabe, a gente nem consegue chegar para conhecê-los, para saber a sua influência ou o que eles pensam. Provavelmente, no início, a gente saberia dizer. Né? Mas os grandes impérios, os donos, a gente não tem noção de se são pessoas boas ou não. Não tem como saber disso. O segundo ponto é sobre as médias empresas. Essas a gente conhece os donos, né? Eu conheço donos de várias empresas médias e eu vi um videozinho no TikTok essa semana que eu achei incrível, né? O cara falou assim, pô, um amigo chegou pro outro e falou assim, pô, cara, encontrei um mendigo que, né, ele tava passando fome, dei R$ 6 para ele comprar ali um pão, uma mortadela, um queijo ali, tô feliz da vida. Aí o cara, pô, mas tá falando isso para quê? Para se metidar, para se achar, né? Você quer que o que faça o quê? Te dê parabéns? Você é uma alma nobre? Você é bom? Né? Por que eu acho que você está fazendo isso? Porque você fez de coração? Porque você quis se mostrar que você tem condições de ajudar os outros? Né? Você quer jogar na minha cara? Né? Qual que é a sua? Por que você veio me contar que você deu R$ 6 para o mendigo? Agora, se esse mesmo cara chegasse para esse amigo e falasse assim, olha, tinha um grupo de mendigos ali, eles estavam dividindo uma marmita, eu entrei no meio ali deles e peguei a marmita e saí correndo. Deixei os 6 com fome. O amigo não teria dúvida na hora de que você seria um filho da puta. Aí é uma grande questão de que a gente consegue identificar os casos óbvios de maldade, mas as pessoas boas, a gente tem medo das suas intenções. E muitos empreendedores bons não conseguem avançar porque eles sabem que quem é mal de verdade, mas eles têm dúvidas das suas intenções, se elas são puras ou se elas são com interesses, pois estão acostumados a viver cercados de pessoas interesseiras, né? Pega o caso, você vai ver a quantidade de gente que está ali interessada no dinheiro do cara.
Então, eu me coloco nessa posição e falo assim, deve ser muito ruim você ser dono de uma empresa onde que todo mundo ali está, que você olha e você não sabe quem é. E vejo como na vida também, né? Escolha de relacionamento, escolha de amizade, tudo. Você nunca sabe qual que é a intenção do cara. Você só consegue ver o mal quando ele é claro. Quando ele é um ato de bondade, se você tem uma dificuldade. E nisso você acaba fazendo uma série de péssimas escolhas, né? Enquanto liderança. Por isso que eu não acredito que a mudança ela é top-down. Hoje eu acredito que a mudança ela vem de baixo, é down to top. Por quê, Paulo? Eu aprendi tem um ditado famoso, né? Que em uma mesa onde tem 10 pessoas sentadas, chega um nazista para jantar. Acho que foi o Kevin que me contou isso há muitos anos atrás, se eu não me engano. Não sei se foi o Kevin, mas enfim, eu guardo essa frase há muito tempo e quase como um lema na vida. Então, você tem 10 pessoas jantando. Chega mais uma. Essa pessoa é nazista. E ela se senta à mesa. E nenhuma das outras 10 pessoas se levantam. Então, temos 11 nazistas na mesa. Qual que é o problema das pessoas boas? É que se tiver uma pessoa boa ali, ela vai se levantar. E o que ela vai fazer? Ela vai para a cozinha comer sozinha. E vão ficar 10 pessoas lá, discutindo, mudando. O que eu vejo que é feito errado é que o mau caratismo ele é muito bom em se aliar. Eles são muito bons, eles têm muitos aliados, todos os lugares, justamente porque eles sabem da sua, talvez até incapacidade, ou dos seus medos, da sua mediocridade. Então, ele precisa ter parceiros e aliados em todas as esferas para que ele consiga alcançar os resultados e manter ali tudo sob controle. E as pessoas boas acabam comendo sozinha na cozinha. Agora, a minha provocação é, por que as pessoas boas não vão para uma outra mesa de 11 pessoas boas, que eles se recusaram a sentar com os nazistas? Ou recusaram a sentar com pessoas que são coniventes com os nazistas? Né? Porque em vez de comer sozinho, a gente não começa a se aliar? É a corrente do bem. E eu acho que o papel do líder na luta contra o mau caratismo ou a cultura tóxica é de influenciar as pessoas boas a se sentarem juntas, a trabalharem, a se unirem. Por quê? Eu ainda acredito, né, que o mundo não foi totalmente dominado pelo mal, né? Eu só acho que eles são só mais unidos. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam princípios, valores, e que ali há pontos que o Adriano colocou, segurança, confiança, elas vão se sentir à vontade de sentar naquela mesa de pessoas boas. E ali vão ser trocadas ideias e que podem mudar o mundo de fato, podem mudar o mundo daquela empresa. Se uma área inteira faz diferente, todas as outras áreas não vão ser capazes de conseguir derrubar aquela área inteira, se aquela área inteira for eficiente. Não vai ter argumentos. E aí eles vão ter que seguir o exemplo, vão ter que ser corrompidos pelo bem. O que acontece é que a gente é corrompido pelo mal. É mais fácil a gente ver, pô, fulano não faz, eu não vou fazer também. A gente é acostumado a ser corrompido pelo mal. E é a velha brincadeira da cadeira. Faça um exercício com a sua esposa, seu amigo, enfim, quem você quiser. Peça para subir na cadeira e ver quem consegue. Mais fácil. Se é puxar outra pessoa para cima, para a cadeira junto, ou se é trazer a pessoa que está em cima da cadeira para baixo. É muito mais fácil ser corrompido. É muito mais difícil seguir o caminho correto. É muito mais difícil trazer alguém para cima. Isso é física também. Mas é o que nos permite mudar essa situação. É só esse caminho que eu vejo, né? Eu vejo.
para resolver a questão do mau caratismo, pois o mal ele é óbvio. Agora, o bem ele precisa ser óbvio também. Como a gente consegue transformar o bem em ser óbvio? E quando todo mundo tiver certeza que o bem é óbvio, vai ficar muito mais fácil de separar o joio do trigo. E aí vai começar essas pessoas que antes não ficariam sentadas na mesa, elas vão ficar incomodadas, por mais que elas sentissem alguma afinidade, elas não ficariam na mesa, deixariam o cara sozinho. Então, há muitas pessoas que estão em cima do muro. A gente vê isso em casos políticos, né? Política aí. Muda o presidente de algum país aí, você vê um monte de pessoas sendo revelada de acordo com alguma ideia que o cara fala, você fala, meu Deus do céu, não acredito que essa pessoa tinha esse tipo de pensamento. Porque as pessoas estão em cima do muro. Então, eu vejo, né, 3 tipos de pessoas. O mau caráter, o mal, ele vai ser óbvio. Existe a pessoa boa, que ela precisa se tornar óbvia, e existe as pessoas que estão em cima do muro. O mau caráter aprendeu a pegar todo mundo que está em cima do muro. Está na hora de quem quer mudar o mundo, pegar quem está em cima do muro e trazer para o caminho do bem também. E aí é uma luta que provavelmente não vai ser de resolução tão rápida. Precisa partir de cada um. Não adianta Paulo chegar e falar, eu vou mudar o mundo sozinho. Não vou. Mas eu posso te influenciar a você tentar achar mais alguém e a gente sentar 4 pessoas juntas para tentar mudar o mundo. 5, 6, 7, 8, uma a uma. E quem sabe a gente consiga criar 300. Né? Voltando à história dos 300. E talvez a gente seja infinitamente menor do que um exército de mau caráter, mas a gente sabe lutar com muito mais propriedade. Podemos até perder, mas essa é uma luta que a história nunca vai esquecer. Mas eu, como um bom apaixonado pela vida, eu acredito que o amor sempre há de vencer, desde que seja verdadeiro. Então, essa é a reflexão de hoje. Acho que foi um papo maravilhoso, deu muitos insights e reflexões para todos. E já dando spoiler da próxima semana. Sei que esse tópico vai voltar ainda, as pessoas vão querer discutir isso aqui ainda, a gente tem bastante lenha para queimar, mas para isso, coloquem nos comentários, tragam ali pontos que vocês gostariam de discutir, exemplos, caso você queira participar, isso aqui é um grupo de 4 pessoas, não limitantes, tá? Em nossa companhia, você está convidado. Se algum dia você quiser participar ou quiser entrar em algum tópico, manda mensagem para algum de nós 4 aqui no LinkedIn, fala, ó, quero participar, você vai receber a informação de quando é gravado e será bem-vindo ali para discutir ou para pelo menos ouvir, né, caso queira apenas ser um ouvinte. Mas o nosso próximo papo semana que vem é o tão temido chat GPT, ou a inteligência artificial, ou a marca da besta, enfim. Por que o mundo está com tanto medo da inteligência artificial? Há de ter medo? Quais são os tratados? O que é bom, o que não é? O que fazer, o que não fazer? Desmistificando um pouco os pontos. Não é ensinando a utilizar nenhuma ferramenta, mas é discutindo os impactos reais, né, da utilização da inteligência artificial aqui, e colocando exemplos bons e negativos, como a gente vem fazendo. Então, semana que vem, essa é a pauta. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco. Um abraço. Falou, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.